Bom, começa agora mais um Veranai Convida para você que está assistindo aí no YouTube ou assistindo ou ouvindo nas plataformas digitais. Videocast, podcast, Veranai Convida hoje recebe 3 amigos que vão fazer parte de um evento chamado Conexão Business, que vão estar junto comigo no palco, Ana Tavares, Felipe Mazei e Márcia Santos. E aqui a gente vai bater um papo descontraído, pode perguntarem para mim, eu acho que aqui esse formato, gente, é para vocês entenderem que aqui a gente pode tudo. Um fazer pergunta pro outro, responder pro outro, é exatamente para que eu não fique aqui só de entrevistador. De entrevistador já basta o programa, então eu trago todos para que se sintam à vontade e também falem a respeito e queiram saber do outro, tudo o que quiserem. Vou começar... Bom, primeiro sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Vou começar perguntando o que vocês estão esperando, né, do evento. A gente pela primeira vez conseguiu se reunir, né, Márcia? Sim. Felipe, a gente se conectou já há um tempo para falar de outros assuntos e eu falei, vou chamar ele para de repente criar alguma coisa e a gente criou o Conexão Business. Então, assim, qual é a expectativa? O que vocês esperam? Depois eu vou perguntar quem é vocês, mas assim, o que vocês esperam desse evento em si, com pessoas diferentes que acabaram de se conhecer? Eu acho que as expectativas estão altas, né? Porque é um evento que visa muito agregar valor na vida do empreendedor. E acredito bastante que o time que está aqui é bem representado, é um time que vai realmente levar um conteúdo incrível, né? Então eu acho que para as pessoas que ainda estão na dúvida, né? Talvez aquelas pessoas que estão cansadas de empreender sozinhas, que ainda sentem que precisam sair do lugar, que precisam de algo a mais para poder evoluir, para poder crescer, o evento vai ser perfeito para isso, porque Pra realmente elas. são pessoas que estão aqui para levar isso tudo para quem vai. Maravilha. E você, Felipe? Qual a expectativa? A expectativa são as melhores, né? As maiores, porque, como a Ana falou, a gente tá com um time aqui que vive na pele o que faz, né? Todo mundo aqui empreende, todo mundo aqui teve a oportunidade de tocar negócios maduros, de começar do zero negócios. E foram crescendo, porque o empreendedor, o empresário, ele começa geralmente na cara e na coragem, né? E aí vai desenvolvendo ali, e aí o negócio vai crescendo, ele vai entendendo que ele precisa de construir um time, que ele precisa de construir processos, que ele precisa de se desenvolver na área de marketing, na área de vendas, se qualificar, se comunicar bem com o seu time. Então, é disso que a gente vai trazer de conteúdo para as pessoas, porque a gente entende que para a gente chegar aonde a gente não chegou ainda, a gente precisa de novos conhecimentos e de conhecer novas pessoas, novas conexões. E isso é o que faz diferença no momento de você levar o seu negócio para o próximo nível. Então, assim, a expectativa é as pessoas que estão finalizando o ano 2023, que o ano sendo bom ou não tendo sido tão bom, você vai para fechar com chave de ouro e 2024 com uma cabeça fresca, nova, para você fazer acontecer e ter um 2024 muito próspero. É sobre isso, eu acho que antes de chegar na massa, eu acho que quando a pessoa acha, empresário ou não, que tá pronta, ela tá morta, né, gente? Porque a gente nunca tá pronto. A gente tem sempre algo a conhecer e algo a aprender, não é, Márcia? Eu gosto muito de falar de encorajamento, né? Porque para ser empreendedor a gente tem que ter muita coragem. E eu acho que nós juntos vamos poder dividir os nossos conhecimentos, dividir para somar, para agregar com as pessoas que têm vontade de empreender, as pessoas que têm medo e não sabem como iniciar um negócio. Igual o Felipe falou, o Felipe, para mim, ele é um grande exemplo de gestão, eu aprendo com ele e eu acho que cada um de nós aqui com certeza somos bons em uma área e que juntos a gente vai poder somar muito na vida das pessoas. Fazer a diferença, né? Fazer a diferença. E que bom que você entrou nesse assunto, porque eu poderia começar fazendo com que vocês se apresentassem em que ponto vamos abordar lá no evento, né? Felipe, gestão, Ana vai abordar o quê? Mas eu quero saber um pouquinho mais. Ana, o que você vai abordar? O que você costuma abordar nos seus eventos? O que diferente você leva para o palco que faz com que as pessoas saiam transformadas de lá? Legal. Bom, para começar, acho importante a galera que está assistindo saber que eu trabalho com o mercado financeiro e também trabalho com desenvolvimento pessoal. Então, quando o evento é mais nichado, né, quando é mais voltado para o meu público do mercado financeiro, eu procuro levar conteúdos específicos, né? Mas para eventos quando é mais amplos, aí eu já costumo falar de performance, de desenvolvimento pessoal, de mentalidade, que são ferramentas também muito necessárias para o meu público, que é o mercado financeiro, mas que também acaba abrangendo todas as pessoas, né? Porque se você quiser empreender, você vai ter que ter coragem, você vai ter que ter mentalidade, você vai
vai ter que ter Verdade. performance. Então, tudo isso são características necessárias para você realmente alcançar o sucesso, independente do segmento que você vai atuar. Então, eu pretendo falar muito sobre isso. Tá vendo como as coisas se entrelaçam, né? Coragem, convencimento, confiança são alguns seis da comunicação. Então, são seis que você precisa ter em você para que você vá e consiga encarar coragem, convencimento e confiança. Então, a comunicação fala sobre isso. Se você não tiver convencimento, você vai convencer o quê? Para quem? Comprar o quê de você? Porque, na verdade, as pessoas precisam entender que todo mundo é vendedor. Sim. Todo mundo é vendedor. E comunicação é venda. Já falando pro meu lado, comunicação é venda e venda é comunicação. As pessoas podem ir a qualquer MBA, qualquer evento, se elas não tiverem comunicação, como elas vão startar? Seja no digital, que aqui a gente está com 4 influenciadores, seja no digital, seja fora dele. Como é que as pessoas vão startar essa comunicação interna de uma empresa? Feedback positivo, escutativa, como que vai fazer isso? E o Felipe vai falar de gestão. O que você vai falar exatamente? O que você costuma ali nos seus treinamentos dentro da sua equipe, costuma falar e que faz a diferença de transformador? Legal. É interessante ouvir o Carlos falando que ele fala com uma postura e Com a mão. cantando, né? É quase um poeta. Eu vou pegar um gancho antes de eu falar rapidinho. Um gancho do que a Ana falou aqui, né? Sobre alcançar o sucesso. A gente alcança, só que o sucesso ele cobra um aluguel, né? Diário. Porque imagina você vai para academia, todo mundo aqui treina, a galera aqui é sarada, e você treina todos os dias, todos os dias. Se você parar de ir à academia e parar de treinar, o que vai acontecer? Seu corpo vai atrofiar, né? As coisas. Você vai se olhar no espelho, você já vai ter um resultado ruim, você vai entender que as coisas estão indo água abaixo, e o sucesso é a mesma coisa. Então, eu vou falar, Carlos, lá no evento, sobre gestão descomplicada, né? As pessoas complicam demais negócios. O negócio ele é um sistema, né, compostos de diversas áreas. Eu gosto até de separar, por exemplo, gestão e liderança de pessoas, rotinas e processos, gestão financeira, gestão de recursos, custos e despesa, e eu falei 5, né? E o outro é marketing e vendas. E aí o que acontece? Eu toco hoje alguns negócios, né? Então, e tô sempre viajando, né? A galera que me acompanha um pouco também, seja trabalho, seja lazer. E eu ouço muito alguns amigos. Os dois também, né? Os dois, né? Os dois também. Amanhã a gente tá embarcando. Os dois também, né? Amanhã a gente tá embarcando para uma viagem mista também. Tem até isso. E as pessoas me perguntam, Felipe, como é que você consegue viajar tanto e dar conta de tanta coisa, de tantos negócios? E eu vejo seus negócios prosperam e crescem. E por quê? Porque a maioria dos empresários hoje, eu estava, antes de vir para cá, lendo um estudo, que 90% das empresas do Brasil, elas faturam até R$1,5 milhão por ano. Ou seja, são empresas, 90% são empresas pequenas, que às vezes o empresário ele não entende. Tudo bem, no início do negócio, você vai com a cara, com a coragem, com a mão, com o braço, você é o pedreiro, você faz a laje, você faz tudo. Só que à medida que o negócio vai crescendo, você precisa sair um pouco do dia a dia para você fazer com que o negócio possa crescer, você começar a pensar no negócio, né? Então, e aí que entra a questão de gestão de pessoas, né? Como você preparar uma boa equipe, formar uma boa equipe, a comunicação afeta muito uma formação de um bom time. A maioria das empresas hoje não tem rotina e não tem processos. Então, toda substituição de pessoas, você perde um time muito grande, porque você tem que treinar uma pessoa do zero, você não tem escrito ainda o que ela precisa fazer. Tem muitos empresários também que pecam na parte de gestão financeira. É muito importante. Muito importante. Pode falar, é muito importante. A maioria das empresas... Principalmente as empresas familiares, né? Exatamente. Que não sabem distinguir o que é lucro, o que é CPF. Não, inclusive quando alguém monta uma empresa, não tem muita ideia de custo, né, Ana? Tudo que vai envolver esse CNPJ e de como ela vai conseguir sustentar aquilo ali. Né? É sobre isso. E a maioria não sabe nem a margem que tem no seu negócio, não sabe no produto. Vai vendo ela pega o que entra, o que sai. Não sabe separar as contas, ali, e aí vira uma confusão, contas pessoais com contas da empresa. Isso.
Só o fato de Exatamente. não ter déficit para ele já é interessante. Tipo, Sim. eu tô conseguindo comprar, tô conseguindo viajar, mas Sim. não é assim, né? Não é assim. Tem que ter um lugarzinho certinho, caixinha certinha. Exato. Exatamente. Eu estava até conversando com um amigo meu empresário ontem, e ele já tem uma empresa de médio porte, né? E ele tava me contando um pouco da rotina dele, coisas muito operacionais que ele faz. Tipo de fazer pagamentos, ir ao banco, resolver coisas que às vezes um motoboy pode resolver, ou que às vezes um vendedor dele que está no balcão, às vezes ele fica no balcão, tipo, cobrindo pessoas ali. E o negócio dele tem um porte legal, ele tem mais de 50 funcionários hoje. E eu falei com ele, falei, cara, você está fazendo atividades de R$ 15 a hora, de R$ 20 a hora, né? Aí eu trago até a analogia do dinheiro. Se eu pegar uma nota aqui de R$ 100 agora e queimar ela, como é que você vai... Você vai querer voar em cima de mim, né? Você vai ficar comigo. Só que as pessoas não entendem que o tempo é o recurso mais importante que a gente tem e ela acaba queimando o dinheiro, queimando o tempo dela com atividades muito baratas, em vez de focar em atividades que de fato fazem o negócio crescer. Então tem gestão de tempo aí também, né, que você Gestão de fala, tempo, com certeza também. que é muito importante. Mas Eu vou falar e vou incentivar as pessoas que todo mundo pode começar do zero e sonhar muito alto. Quando eu comecei meu negócio, eu comecei em casa, não tinha nada. Eu não tinha nem planilha, Ana. E fui aprendendo bem na marra, né? Bem nas porradas da vida. E hoje eu posso dizer que eu estou numa posição de sucesso. Mas que se manter nela também não é fácil. Sim. Então, eu vou falar muito disso. De quantas oportunidades o mercado tem para você empreender em vários ramos diferentes. Mesmo você não tendo 8 horas do seu dia, mesmo você às vezes sendo um CLT, mas podendo montar uma renda extra e fazer com que isso seja durável e que no futuro possa se tornar o seu principal sua principal fonte de renda. super interessante, que é na verdade um depoimento pessoal que você passa para os outros, como se funcionou com você, pode funcionar com qualquer um. E o caminho das pedras, né? Porque eu errei muitas coisas que hoje eu posso passar para as pessoas para que as pessoas não errem, né? Para que as pessoas não deslizem em parte financeira, em parte de contratação, em gestão de tempo. Essa coisa que o Felipe fala, por exemplo, de contratar certo, hoje para mim ainda é um desafio, porque a gente está vivendo um mercado muito difícil de contratação. Então a gente está sempre se atualizando, entendendo qual é o profissional que você precisa na sua empresa. Isso também hoje faz muito parte do meu dia a dia. Então eu quero realmente dividir tudo que eu passei, toda a minha trajetória e impulsionar essas pessoas para dizer que elas também podem. E como esse profissional está capacitado, né, gente? Porque é o que o Felipe falou. Ele falou que antes fora do ar aqui, que ia me fazer uma pergunta do que eu ia falar, então eu vou falar. Boa. Porque a comunicação hoje, as soft skills, ela é 73%. Então, a diferença do que eu falo, que é a comunicação persuasiva, o que é persuasão? É você persuadir o outro a comprar o que você tem para vender. E o que você tem para vender, seja ele um produto, um serviço, ou o que você faz, seja mentorias, palestras, então a persuasão é baseada em dados, diferente da manipulação. Que a manipulação é baseada em mentiras e a persuasão é baseada em dados. Então, 73% dos RHs hoje, que eu não considero o RH, na verdade, um bom líder sabe o que ele quer para a empresa dele, então não só coloca nas costas do RH a contratação. Se o líder souber que ele precisa de uma pessoa que hoje se comunica, 73% dos empregadores hoje estão empregando pessoas com as soft skills em altas, ou seja, com a comunicação persuasiva, com a comunicação em alta e também com a inteligência emocional. Então isso vai fazer a diferença naquele colaborador. Se ele tiver uma comunicação eficaz, 73% dos empregadores estão felizes. Então isso é legal. Questão do palco, né? A gente vai para o palco e a gente está aqui sem medo de ir. Mas por quê? Praticamos isso. Né? E a prática ela é fundamental. 98% das pessoas hoje têm mais medo de morrer do que falar em público no palco. E é muito louco. 2% das pessoas são os corajosos para irem para o palco falar para outras pessoas sem medo do julgamento, sem medo de serem julgados. Então isso é comunicação, é como eu vou me comunicar para o mundo.
né? E a questão da liberdade, tudo que a gente falou aqui, ele se entrelaça em algum momento. Vocês falaram em marketing, a questão da comunicação em massa, a gente está falando do digital. Muitas pessoas, eu volto a dizer o que eu falei, muitas pessoas vão lá, se especializam e tal, mas elas não conseguem startar aquilo no digital delas, né? Nas redes sociais, no lugar que elas precisam. Por quê? Porque elas não têm a comunicação, ou até isso, a comunicação também fala o medo, a vergonha, a timidez, o medo de ser julgado. E eu costumo dizer nas minhas palestras que tá com medo, vai com medo mesmo. Não sabe, finge que sabe dentro do que você sabe, né? Porque se você parar para pensar fora daquele contexto, o convencimento foi embora, a confiança foi embora e a plateia te ganhou ao invés de você ganhar a plateia. Porque é isso, os 6 da comunicação, eles são, você precisa se cativar, você precisa ter confiança, você precisa convencer. Então isso é o que eu digo para as pessoas. Às vezes a gente não sabe tudo, mas a gente tem que parecer saber. E o interessante é que, mesmo que a gente saiba pouco, mas o nosso pouco é mais do que alguém sabe. Porque aí você já é um 1%, né? Você vira aquele 1% que as pessoas, os grandes comunicadores hoje falam, que 99% tem medo de botar a cara na internet. Sim. É verdade. Então hoje, quando a gente se coloca ali, a gente é 1%, gente. A gente tá falando de muito pouco a percentagem aí. Então, se a gente tem como colocar a nossa cara e tem como passar isso para quem nos assiste, isso já é grande coisa. Isso já acho que a gente já transforma vidas que estão ali nos assistindo. Sim. Essa questão da comunicação, ela foi uma coisa que fez muita diferença assim, na minha vida quando eu comecei a atuar na internet. Porque, assim, eu comecei a estudar sobre o mercado financeiro e as coisas foram acontecendo na minha vida, fui tendo os meus primeiros resultados ali e tal, só que era eu e eu mesma, na minha casa, fazendo tudo sozinha. E aí depois eu comecei a estudar um pouco sobre marketing digital e tal, porque eu já falei, cara, eu tenho um conhecimento que muita gente não tem, por que não levar isso pro mundo? Só que eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida. É mesmo. Juro, eu tinha vergonha de gravar vídeo, eu não gostava. E foi na prática. Eu gravava 50 vídeos pra postar um. Era uma coisa assim que E pra aí mim... entra na gestão de tempo. Sim. A pessoa tá perdendo tempo. Se ela fosse capacitar na comunicação, ela vai perder menos Exato. tempo. Exatamente. Só que eu falei, cara, eu preciso aprender isso daqui, porque eu percebia que eu tava num lugar que era bom, mas que eu podia chegar muito mais longe se eu aprendesse a me comunicar e se eu conseguisse compartilhar isso de uma maneira eficaz para as pessoas. Sim. E aí eu comecei, eu fui realmente na coragem, porque se você parar para pensar, a maioria das pessoas hoje não conseguem levar a mensagem que elas querem por medo. E medo do quê? Do julgamento, Sim. medo da crítica, do que o outro vai pensar, do que o outro vai falar. E é muito engraçado isso, porque quando eu fui para a internet, no comecinho assim, cara, os meus próprios amigos me julgavam. Eu sei. Os meus próprios Eu sei. amigos falavam de mim, ah lá, blogueirinha. Por isso que que ela você tá tem que se fazendo? afastar desses Aí amigos. eu ficava assim, cara, tipo assim, É. beleza. Aí sabe o que eu fiz? Uma vez eu tava na palestra e do Pablo Marçal. E ele falou bem assim: deixa eu falar uma coisa pra vocês. O dia que vocês entenderem que crítica, julgamento, que a opinião dos outros não paga boleto, vocês vão perder a vergonha, vocês vão fazer o que tem que ser feito. Aí aquilo virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, cara, realmente. Né, a opinião do outro não paga as minhas paga, contas. é. Então, tipo assim. Só aí vai te travar. Exato. Tentar, né? Exato. Ele vai tentar E te aí travar. eu fui, tipo, na insistência e, cara, eu preciso vencer isso. E eu fiz alguns cursos, inclusive, fui buscar curso de oratória, fui fazer coisas que eu achava que pudessem me trazer mais segurança, né, pra eu realmente quebrar aquela coisa da timidez e também buscando mais conhecimento sobre o meu próprio mercado, porque eu acho que quando você fala de algo que você sabe, você Convence. fala com muita segurança. E aí que você consegue ser persuasivo, E convencer, né? e convencer, Exato. e ser convincente, né? Sim. Então, quando eu consegui virar essa chave e eu fui insistente, porque não foi fácil. Quando você vê as pessoas criticando, as pessoas julgando, você fala, cara, esse negócio não é pra mim. Realmente tá ridículo, eu vou sair fora. Eu lembro que eu conheci a Ana no Método CIS, né? Foi. A gente, aliás, foi no Método IP, no Método IP, do Pablo Marçal, e depois a gente fez o Método CIS juntos. Foi em janeiro desse ano. E lá no Método CIS a gente teve a oportunidade de trocar muita ideia, né? A gente até conversou um pouco sobre isso, você estava meio que rompendo essas barreiras, né? Você vê, ela já estava no nível legal e, assim, estava ali querendo romper barreiras, de botar mais a cara, de falar mais. Então, assim, é muito sobre coragem. Empreender É é coragem, né? coragem. É você empreender e falar, E né? falar é coragem, Falar, como você falou, 98% das pessoas E têm é medo. treino também, né? E Porque treino. quando Muito você treino. quebra isso, você fala, vou Tudo fazer, que eu vou falo, fazer.
tanto a oratória quanto a comunicação é treinável. Isso. E o Pablo Marçal, eu e muitos outros falam, se você, a partir do momento que você começa a as pessoas começam a ver você se posicionando na internet, se você não tiver inimigo, tá dando alguma coisa errada. Então, se você começar a ter inimigos a partir dali, continua. Tá dando certo. Porque as pessoas não querem ver o sucesso das outras, infelizmente. É verdade. Mas também são hipócritas de ver o vídeo do outro e não fazer o seu. É porque geralmente quem mais critica é quem menos faz. É o que não faz. É quem É quem gostaria não de faz fazer, nada. mas não tem Não coragem, tem entendeu? coragem. Então, quando você entende isso, você fala, cara, quer saber? Eu vou fazer o meu melhor, vou fazer o meu Isso trabalho, aí. vou fazer o que é importante pra mim e colocar o mundo no mudo. E quando eu entendi isso, e eu fui insistente, cara, a minha vida mudou em todos os sentidos. E assim, eu comecei a crescer de um jeito que eu nem imaginava. Por quê? Porque eu realmente parei de me importar com o que as pessoas falavam e foquei em evoluir sozinha, sabe? Muito bom. Eu quero evoluir a minha comunicação, eu quero evoluir o meu poder de persuasão, a minha forma de levar a mensagem. Muito E a partir do momento que você se concentra nisso, cara, acaba ficando nítido também para quem tá ali recebendo, né? E você focou, né? Você É. focou muito naquilo que você queria, né? Sim. E é o que eu falei, e ela convenceu, porque assim, uma pessoa como a Ana ou qualquer outra pode chegar pra mim e falar assim, eu não gosto da minha voz, ela é fina, ela é grossa, e aquilo ali me Eu realmente trava. não gostava da minha voz. Eu tô vendo, assim, eu tô vendo que sua voz, ela é específica, ela é sua. Mas se isso fosse te travar, assim, se você chegasse até a mim, eu ia dizer, eu tenho problema com a minha voz, mas mesmo assim eu faço, eu ia chegar e ia te fazer um vibrato, pra você abaixar o tom da sua Sim. voz. Mas se isso não te incomoda, a comunicação é única. Sim. Ela é Não, única, e ele é pode se único. tornar uma grande marca registrada, É a sua isso. voz, Sim. entendeu? Você Ela pode é explicar. única, a não ser que a pessoa chegue pra mim e fale, eu não faço porque eu tenho problema com a minha voz. Então vamos mudar. Porque a gente Sim. pode mudar, tudo é treinável. Sim. E a gente pode mudar. Essa voz de grossa, ela pode ser fina, e essa voz de fina, ela pode ser grossa, e ela pode ser mudada. E aí a gente entra naquela 55, 38 e 7. E tudo que a gente aprende, o Felipe vai a milhões de lugares, né? Vocês falaram aí do método CIS e do Pablo. Se você não souber sobre comunicação, o quanto a sua voz e o seu corpo influenciam na hora de você O ter tom. clareza na sua mensagem, você vai perder ali 38% da sua voz e 55% do seu corpo. Ou seja, você vai ficar só com 7% de audiência prestando atenção em você. É muito pouco, gente. Então E a eu falo com importância amor da- sobre o que eu... E você falou, se a pessoa não gostar e tal, a gente muda. A importância Muda. das pessoas terem abertura, né? Eu tô lendo um livro chamado Verdadeiro Mas Poder. não as outras, tá? Se a gente tiver problema com isso. As outras Sim, não, que se a dane, gente- ela não não, a tem. gente até tem- agora. Não, As outras sim, que se eu tô falando dane. assim, a gente tem abertura de mudar, Uhum. né? Seja uma voz, ou seja, abrir a cabeça para escutar uma pessoa. E esse livro do Vicente Falcone, que ele é um dos caras mais referência em negócios, ele fala que existem dois tipos de empresa. A empresa que tem uma cultura onde ela é muito fechada, Uhum. não quer ouvir, não quer participar de curso, não quer participar de treinamentos. O dono é aquele cara que acha que sabe Engessado. tudo e fica Esse- ali travado. E tem o outro tipo de empresa, que são empresas que têm os empresários que sabem a importância de você buscar conhecimento, a importância de você trazer gente de fora para sua organização, que ele fala assim, chega um momento que você está com o mesmo time ali e todo mundo já depositou o seu conhecimento ali. Ou você traz alguém de fora para o time, ou você vai buscar em cursos, em palestras, Sim. em eventos. Se Foi aperfeiçoar. no que a gente se conheceu, inclusive, porque é uma busca que não tem fim, Incessante. né? É É. incessante Exato. e quem Ela- para acaba que fica no meio do caminho, né? Fica. O mercado é muito cruel. É, cruel. Fica. É cruel, nos cobra todos os dias. E o que a gente tem que fazer com isso? Não parar. Não parar com críticas, não parar. Toda vez que chega uma crítica pra mim, gente, que bom, tô incomodando. Acelera. Eu quero te fazer uma pergunta, Ana. Exatamente. Você Vamos falou lá. de crítica, eu quero fazer uma pergunta. Todo mundo, quando está iniciando no digital e que recebe uma crítica, normalmente a gente tem uma tendência a recuar, Aham. né? Principalmente, eu vou dar o meu exemplo e às vezes o exemplo do Felipe, porque a gente tem outros negócios. Então, o Sim. digital não é o nosso principal business, né? Aham. Como você também dá treinamento, desenvolvimento, Uhum. eu queria te fazer essa pergunta bem específica, né? Como a gente se tratar e se policiar Uhum. para a gente não se sabotar tanto, Uhum. né? Com essas críticas Uhum. ou com esse, eu não vou fazer não, porque eu acho que o que eu vou falar hoje nem é tão Nem é relevante. tão relevante.
Cara, eu li um livro que se chama O Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. Se vocês não leram, Eu li, leram? eu li. Ele é maravilhoso. E ele fala muito sobre isso, que a pessoa, o hater, geralmente, né? Quando ele critica, geralmente é uma questão muito dele, não é sua. Fala sobre entendeu? Ele fala muito mais sobre ele do que sobre você. Então, quando você vai analisar, por exemplo, a vida dessa pessoa, pode saber que geralmente é uma pessoa que faz pouco, uma pessoa que não tem coragem, uma pessoa que não realiza. Então eu comecei a entender isso, e todas as vezes que alguém vinha criticar ou fazer algum comentário negativo, que antes eu ficava profundamente magoada, eu ficava profundamente abalada, aquilo realmente me afetava. E aí eu fui entendendo que era uma questão que não era minha, que não estava no meu controle, que não estava no meu alcance. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é você entender isso, saber que não é sobre você, é sobre ele. E geralmente quem faz ali sempre faz menos que você. E quando você entende isso, você fala, cara, eu vou me concentrar naqueles outros 98% que estão gostando do meu trabalho. Porque sempre vai ter 1, 2% que vão estar ali criticando, apedrejando, julgando. Mas tem uma outra maioria que está ali esperando você entregar alguma coisa. E que, como você mesmo falou, às vezes o pouco que você tem, que você acha pouco no seu próprio condicionamento, no seu próprio julgamento, pode ser muito para uma outra pessoa. Então, isso aconteceu muito comigo. Porque quando eu comecei no Instagram, eu comecei entregando um conteúdo mais básico, mais iniciante, assim. E aí depois eu fui avançando e tal. Só que aí hoje, às vezes eu quero postar alguma coisa de iniciante, eu falo, mas isso aqui é muito básico, mas é básico pra mim. Pra você. Tem várias outras audiência. pessoas que estão começando agora. Então, eu me pego muito nisso também. Vou postar isso aí, vai vir um hater, vai falar, isso aí todo mundo já sabe. Mas ele sabe, tem um monte de gente que não sabe. Então, eu acho que o principal é você entender isso, que é uma questão do outro e não sua, e você também ter um propósito muito definido, propósito muito claro. Que ultrapassa qualquer barreira. Que isso ultrapassa qualquer barreira, porque quando você tem um propósito muito claro, você tá ali para fazer e realizar o seu propósito, independente do que as pessoas vão falar, entendeu? Então é isso que vai te mover, é isso que vai te impulsionar, mesmo quando você não tem vontade, entendeu? Tipo, eu tenho esse propósito, meu objetivo é esse, a minha mensagem é essa, eu sei que tem uma grande maioria de pessoas que estão ali precisando dessa mensagem, querendo receber esse conteúdo, e é por elas que eu vou fazer. Legal. Independente se vai ter outras pessoas que não vão aprovar. E a Márcia usou o próprio nome, que é sabotadores. Sabe quem são os nossos maiores sabotadores? Nós mesmos. Nós mesmos. Porque é isso, quando o nosso propósito é maior do que qualquer coisa, e aí entra a comunicação. Por quê? Eu não posso fazer disso um limão, uma limonada ao contrário. Chegar ali e falar, eu sou e arrogantemente Sim. falar, não, eu faço o meu. E quando a pessoa fala, ela tá falando sobre ela. É Sim. porque ela não faz. Isso, 98% das pessoas que falam sobre a gente é porque não fazem. Mas quando fazem, são pessoas com algum tipo de recalque, algum tipo de problema Sim. que ela tem que resolver com ela. E não fala sobre a gente. Sim. Sabe? E aí que tá, os nossos, quando eu falo sobre isso, é um momento que eu me exalto na minha palestra. Os nossos próprios sabotadores somos nós mesmos. Nós. Não, eu já recebi mensagem de seguidor que fala assim: olha, eu te segui, eu não suportava você. Mas hoje, assim, hoje eu já vejo você de outra forma. Porque a barreira tava nela. Sim. Tava nela. E às vezes a pessoa muito julgava pouco. sem te conhecer. Exatamente. E ela começa a te acompanhar e fala, nossa, como você é incrível, porque eu não te conhecia, mas eu tinha um julgamento que não era um julgamento baseado no que você fez, mas é no próprio condicionamento mental dela, entendeu? Exatamente. Então eu acho que você entender isso é algo que vai te mover, porque assim, você, beleza, o negócio de vocês é um negócio que tá girando ali, independente do digital. Só que a vida de vocês impacta outras vidas. Olha a história de as vocês. pessoas querem saber o que a gente Isso, faz, como a gente exato. faz, elas têm Eu curiosidade. costumo dizer também que, embora vocês estejam business diferentes e business fora do digital, quando vocês entram pro digital, vocês podem triplicar a liberdade financeira. Vocês podem ter uma liberdade financeira da qual vocês não imaginavam. Vocês Exato. podem virar mentores, vocês podem virar palestrantes. Sim. Porque o digital vai proporcionar isso para vocês. A gente tá falando de um evento aqui que vai acontecer. E aí, quem sabe não é o início de uma jornada que só o digital pode proporcionar. Você não fiz isso. Hoje em dia a gente não tem mais CPF, a gente não tem mais identidade, a gente tem arroba. Se ninguém vai. Hoje em dia eu já percebi até isso. As pessoas chegam do seu lado, ela pergunta qual é o seu arroba, e a partir dali ela vai no seu direct e pergunta o seu telefone. Não é nem o seu telefone de imediato. Porque se eu gostar de você, eu vou pedir seu telefone no direct. Isso aí.
Então, a importância do digital. Então, essa coisa do meu business não tá no digital, tá assim. Não, quando, assim, a gente, eu falei que o nosso, eu falei mais na questão Na empresa, CPF, né? CPF, de Na colocar questão a cara. CPF de colocar a cara, porque o meu negócio, Carlos, ele só deslanchou através do Instagram. Ai, Então, Então. assim, a minha venda hoje da minha marca, ela é 60% online, Sim. que seja pelo WhatsApp, pelo nosso site ou pelo Instagram. Gente, eu não saio pra loja física pra comprar nada, mas Então, eu olho tudo no Mas você tem Instagram. noção que a sua loja, a sua marca é a Márcia? É, total. Então a total. Márcia, ela pode amanhã estar palestrando, dando mentoria, Sim. sendo, não é? Então aí que entra a liberdade financeira. Fica muito mais tranquilo Sim. quando a gente E a consegue liberdade entender. geográfica E a também. Que é a melhor ainda. Essa é maravilhosa. A Márcia, por si só, a Closet tem a sua cara, né? A Sim. gente não consegue estar em todos os lugares. ao mesmo Não. tempo, mandando Botou pra dentro. muita energia nisso e coloca até hoje. Isso por si só já é estar no digital, vendendo, né? Porque, pô, você pensa em Closet, eu penso em as marca. pessoas As pensam. pessoas já assimilam a sua imagem. Então, aí que entra o negócio também. Hoje em dia, o CNPJ ele é frio, é um instrumento Sim, jurídico, mas sim. quem está por trás representando aquela marca? Então, isso por si só já é, né? O que Márcia acho que falou um pouco é questão de ir para uma outra área de mentoria, de treinamento. Sim. Porque é muito que é pra um outro gente, negócio. porque igual o Felipe falou, eu tenho várias áreas que ele atua. Uhum. Assim como eu tenho várias áreas lá dentro da Closet que eu atuo. E a gente se dedicar com muito foco Aham. para esta área, sabe, Carlos? A área do digital, com foco, com determinação, com propósito e com dedicação, assim como você se dedicou e Aham. deu certo. Então, Sim. assim, eu confesso que eu amo falar para as pessoas, eu dou algumas mentorias, mas eu acredito que no momento que eu realmente pegar como Como prioridade. prioridade, Verdade. eu acho que realmente Eu vai acho que- fazer muita diferença. Sim, com Que mais certeza. para frente com também o seu negócio tem 12 anos, né? 14 14 anos, desculpa. Então, assim, já virou um negócio muito grande Augusto. que está precisando de trazer. A gente conversou um pouco esses dias, Isso. novas lideranças para tirar um pouco essa carga sua, do seu tempo que você tem. E quando você falou de novas lideranças, tem isso. Às vezes, por mais que a empresa invista em cursos, em treinamento, a empresa cresce e você precisa de uma pessoa com um pouco mais de gabarito ali, de Sim. know-how, para fazer com que ela também transponha esse patamar, né? Então eu acho que a gente está vivendo esse momento lá na Closet agora. A gente está precisando de gente realmente fazer uma contratação muito boa, de gente com muito know-how, para que eu também saia um pouco dessa parte do operacional e que a empresa continue crescendo. E a contratação, ela é um dos principais dores do empresário. empresário. Eu acho que todo mundo aqui Sim. vive isso em algum momento, porque geralmente as pessoas não dão atenção, né? Chega, às vezes, pega um cara da família, vem cá, vou botar vem você cá, aqui no você área da aqui. empresa. A pessoa Você não é tem o preparação amigo. nenhuma. Você vai conversar com a pessoa sorriu, você já coloca ela dentro, tem dente, e já vai para do Mas o negócio. sorriso também é uma comunicação não verbal muito forte. É verdade. Porque é sobre isso também. Quando uma pessoa não sorri, nossa, fica difícil contratar, Fica. não fica, Sim, gente? não, com certeza. Então as com pessoas certeza. não têm ideia do quanto o sorriso também é uma comunicação não portas. verbal, como você se veste, tudo isso é a sua comunicação. É o 55% que a gente está falando aqui. E aí, assim, até para contratar, tem um processo, né? Se você tem um processo bem desenhado do perfil que você quer, das características que a pessoa precisa. Ela precisa se comunicar bem, ela é da área de vendas. Não, ela precisa de um perfil mais administrativo. Então, você, tornando isso um checklist, um processo, você vai muito mais pronto para contratar a pessoa certa. Porque é igual um casamento, vamos chamar assim. Se você recrutar a esposa errada, você vai ter problema a vida inteira. Você vai ter que dar treinamento a vida inteira. Eu gosto de quem fala de relacionamentos como um todo, né? Não só cliente, mas como um todo. Inclusive, se você não tiver uma comunicação boa em casa, também não adianta. Também não adianta. não adianta. Exatamente. Imagina. A gente é uma extensão do que a gente faz dentro da nossa casa. Com certeza. né? Então, Tanto na comunicação, nos hábitos, em tudo. Claro. Em tudo. Nos princípios, Ana, você estava falando, Ana, quantas pessoas você já impactou, Ana? 10 mil pessoas que eu vi lá no seu Instagram? E de que forma? Através das mentorias, através das palestras? Como foi isso? Quando é que você veio com força
Que a gente ainda não tá nesse patamar. Não, Eu e a tô te gente falando- quer saber, né? Como é que você vê com força no digital para transportar essa barreira geográfica que eu ouço pela primeira vez de você falando aí. Bem bacana. Legal. Mas eu entendi, é a questão da mentoria online ali, a gente, geograficamente, a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas no online a gente consegue dar aula para todos ao mesmo tempo. Eu acho que a pandemia, ela foi realmente um problema muito grande na humanidade, mas em contrapartida ela fez as pessoas se reinventarem e ela abriu portas para muitas coisas boas também acontecerem, né? E o digital, ele teve esse boom, assim, querendo ou não, após a pandemia. E eu comecei a mostrar meu trabalho justamente no início da pandemia. Então, as pessoas estavam em casa, as pessoas queriam se reinventar, queriam novas fontes de renda. Muitos que tinham ido para o home office não queriam mais voltar para trabalhar fisicamente, queriam outras profissões que proporcionassem essa liberdade geográfica. Então, eu acho que muita coisa ajudou, né? Eu ter conseguido tanto crescimento assim no digital, que eu acho que nem foi lá essas coisas, mas foi um número legal. E eu sou muito grata por isso. Mas assim, junto comigo, teve outras pessoas que começaram também na mesma época, e eu acho que, como você falou, um grande diferencial é a forma como você se comunica, é a forma como você leva a mensagem, é a verdade que você transparece para as pessoas, é você fazer um trabalho sério, um trabalho honesto também, tudo isso faz a diferença. Então, eu acho que, por conta do marketing digital, ele proporcionar essa liberdade de fronteiras aí, né? Você realmente conseguir chegar a qualquer lugar do mundo, fica muito mais fácil de você escalar, entendeu? Então, assim, no início, eu comecei pelo Instagram, bem tímida, né? Ainda quebrando os meus bloqueios ali. Depois eu fui pro YouTube, e foi no YouTube que as coisas tomaram proporções grandes, porque alguns vídeos viralizaram e eu comecei a entregar muito conteúdo que a galera cobrava para poder entregar, e eu comecei a entregar gratuitamente. E a partir dali, tipo, as minhas turmas, que eram 50 pessoas, foram para 100, 200, 500, 2.000, 3.000 pessoas. Que legal. E foram tomando proporções, assim, cada vez maiores por conta desses vídeos que viralizaram, do conteúdo que eu entregava, que era um conteúdo de muito valor, que muitos cobravam. Então, eu sempre busquei fazer isso, sabe? Eu falei, olha, eu preciso entregar um conteúdo que seja bom o suficiente para a pessoa falar, não, eu quero estar no conteúdo pago também. Então, assim, eu nunca fiquei retendo muito conhecimento, sabe? Eu vou para a internet e eu entrego tudo que eu sei. Óbvio que depois que a pessoa vem para o pago, eu entrego mais ainda. Não fala isso. Mas assim, eu quero que a pessoa venha para o meu conteúdo e fale assim, nossa, o gratuito tá assim, Tá assim, pago. Isso E faz aí, quando ela vem... diferença. A gente conversou sobre isso, né? Sim. Tinha uma coisa de entregar muita coisa. É porque muita gente tá ali assim, fala 3 palavras, quer saber mais? Toma aqui o QR Code. E isso, cara, isso daí, Afinal de você não contas. agrega valor na vida da pessoa. Então, eu sempre entendi que quanto mais valor você agrega na vida das pessoas, quanto mais você ajuda, quanto mais você entrega, é como se você desbloqueasse um fluxo de abundância e aquilo começasse a fluir na tua Que vida, lindo, é entendeu? isso aí. Então, tipo assim, eu falei, cara, eu vou ajudar, vou começar a entregar, É isso vou aí. ajudar. E realmente eu desbloqueei uma coisa que, cara, as coisas foram fluindo num tempo curto, assim, tem o quê? 2, 3 anos que eu tô fazendo esse trabalho, e hoje eu tô com, esse ano, acho que a gente atingiu a meta de 11.000 alunos, e todos online, tá? Eu nunca fiz trabalho nenhum físico, as palestras que eu participei foram todas convidadas, eu nunca fiz nenhum evento físico, então tudo foi através do digital. Bacana. Legal. Muito Parabéns. legal. Não, e eu vou te falar isso também. Não sei se vocês sabem o que eu sou ator. Minha formação, né? Legal. Eu sou ator, diretor, televisão, teatro, cinema, tenho uma pós-graduação em cinema, e aí eu falei, eu quero fazer comunicação, e fiz um mestrado em comunicação. E aí, quando veio a pandemia, eu senti a necessidade, eu fiz várias lives com vários outros atores, para falar da dificuldade de trabalhar, que a cultura parou, a primeira coisa que parou foi o teatro, a primeira coisa que parou foram as novelas, a primeira coisa que parou foram os filmes, foram tudo parou, o audiovisual parou, tudo parou, eu falei, vou viver de quê? Eu vou fazer o quê? Foi onde eu falei, cara, se a comunicação está sendo a arma, nesse momento, a arma, né, é porque a gente estava querendo se livrar daquela catástrofe que estava acontecendo, mas se na comunicação a gente está conseguindo levar para as pessoas o que a gente pelo menos está conseguindo extravasar, eu falei, eu vou fazer disso um business.
Boa. E foi o que eu fiz. Mas o meu Instagram, por exemplo, era totalmente lifestyle. Tinha coisas só minhas. Não, e eu falei, não, vou começar no primeiro vídeo que viralizou também. Eu falei, cara, as pessoas querem ouvir isso. Uhum. As pessoas querem ouvir onde elas vão colocar a mão delas, como é que elas vão utilizar daquela comunicação não verbal, como é que elas vão utilizar da comunicação oral. Elas querem ouvir sobre oratória e sobre comunicação. E aí que entrou aonde eu vi essa pesquisa de 73% de soft skills. Porque a pandemia deu um boom nisso, que em 2020 foi a primeira coisa pedida nos RHs. Como você está se comunicando hoje? Para eu te contratar, a sua comunicação aqui é fundamental. Então, assim, é isso, é sobre isso. Quando a gente entende que através da dor do outro a gente consegue fazer o nosso trabalho. E quando você fala de comunicação, né, me vem na cabeça os feedbacks, né, Felipe, que a gente precisa de dar para o nosso time, né? O feedback é uma das armas, assim, das ferramentas mais preciosas que a gente tem hoje, seja ele positivo ou negativo, porque a gente dá clareza para o outro, né? Exatamente. E o feedback, assim, é uma ferramenta que as pessoas precisam entender que quando você dá um feedback para alguém, você está valorizando o tempo daquela pessoa ali. Se você está dando um feedback, é porque você acredita que ela pode ir além. Sim. Né? Quando você não dá, é porque você já desistiu da pessoa. Sabe aquele relacionamento que você está ali, que você... não, isso aqui, aí daqui a pouco você rompe. E aí é a mesma coisa nas empresas, porque e um bom feedback. Né? Valorize o bom colaborador e dê sempre feedback positivos. E o mau colaborador você não vai deixar de falar. Mas a questão é aonde e como falar para esse mau colaborador. Não pode ser na frente dos outros. Eu costumo usar uma analogia do banco, né? Você vai num caixa eletrônico, você saca dinheiro, você deposita dinheiro. Relações humanas e no feedback entra muito isso. Eu ouvi a Brené Brown, não sei se alguém conhece aqui, ela tem alguns livros, e num livro dela que eu li sobre a coragem de liderar, ela fala muito sobre essa questão do feedback, do líder, ficar atento às coisas boas que as pessoas fazem. Fez alguma coisa boa, reforça aquele comportamento. Sim, é necessário. Com um elogio, com feedback. E aí você vai acumulando crédito para quando a pessoa pisar na bola, você vai e aperta ali o calo, né, de forma também estratégica, para você manter aqui aquele equilíbrio. Né? O que é como é que eu posso ilustrar aqui um feedback? Uma pessoa que sabe dar feedback, ela tem que estar sempre equilibrando a balança. Não pode nem pesar muito para um lado demais, e nem muito para um lado de menos. E então, quando você fala de comunicação, até a nossa postura para dar o feedback ela é importante. Sim, né? Ela é muito importante, porque não dá para você corrigir um colaborador sorrindo. Você fez isso errado. Não, você tem que realmente ser firme nesse momento. No momento da firmeza tem que ser firme, no momento de sorrir tem que sorrir. A comunicação é isso. E eu também, além disso, eu sou mentor business e eu entro dentro de uma empresa para melhorar a comunicação interna dela. E aí é como um CEO vai lidar com o seu colaborador e como um colaborador vai apresentar um trabalho para um CEO, por exemplo. Porque o colaborador acha, eu não sou CEO, eu não sou líder, por que eu preciso aprender isso tudo? Precisa, vai ter um momento que ele vai precisar. Ou se ele quiser mudar de vida, né? Ou se ele quiser ir para um outro nível da vida dele, ou se ele quiser, como é que ele vai apresentar um trabalho para um CEO, por exemplo? Quando você chega para ele para dar um feedback, você, líder, tem que ter a escutativa. Se ele não souber argumentar, e como é que você vai conseguir entender o porquê do feedback que ele está recebendo não ser tão bom, se ele não souber argumentar sobre o feedback, eu tô com esse. Exatamente. E a gente estava falando até, você comentou, a flexibilidade da comunicação. Para quem você está falando? Sim. Você vai dar um feedback para um diretor, para um gerente, você vai usar uma linguagem. Vai dar um feedback para alguém que está no chão de fábrica, você vai utilizar outra linguagem. E aí o nome do meu método é palco da vida. Estamos num palco, aqui estamos na nossa empresa estamos no outro. Para cada pessoa diferente, a nossa comunicação é outra, então é um outro palco. O palco que eu falo, o método que eu criei, não é só o palco que a gente vai estar lá no Conexão Business, não. Estamos sempre num palco. E quando a gente entende isso, a gente cuida da nossa comunicação, toda a nossa verdade. Quando a gente é verdadeiro e quando a gente passa essa verdade, é muito bacana. Isso porque eu não falei dos arquétipos, do infotenimento, tudo que a oratória envolve, né? Sim. E aí, a partir disso, você consegue ter uma melhor relação. Por isso que eu digo, não só os CEOs para com os seus colaboradores, e sim também como é que eles vão te argumentar ou contra-argumentar um feedback negativo. E o Carlos é muito cuidadoso com essa questão de comunicação e do evento. Ele falou, nós vamos fazer um ensaio antes e tal.
Mas eu já vi que Aí, vão bater isso é coisas, muito mas legal. é interessante porque são olhares diferentes. Sim. E a importância da preparação. Um ensaio nada mais é o quê? Você vai seguir uma etapa, né? Sim. De coisas que você vem da área do teatro, Sim. enfim. Já E tá que isso me acostumado ajudou a fazer muitos bastante. Nunca fui eventos. tímido, viu, Ana? Que legal. Nunca fui tímido e não tenho essa história. Por isso que Isso é legal. eu chego lá, você chega lá na minha palestra, você vai aprender do início ao fim. Não tem historinha que eu fui pobre, fui rico. Essa coisa não. Eu já falei com isso, né? Não tem historinha que eu era tímido, fiquei falando. Não tem isso. Tem só aprendizado. Aham. Porque, gente, é o que eu tenho pra dar. Eu não fui tímido. Eu era o cara mais Extrovertido. levado, extrovertido, tal. Nasceu pra Mas isso. Pô, eu era comunicador, então eu não tenho a história do Aham. eu Da era virada de isso. chave. Não, a minha chave já foi virada. Eu já sou louco. Já nasceu com a chave virada. Não, eu acho que eu acordei lá, chorei mais do que qualquer bebê, então eu já acordei com a chave virada. Isso eu acho que mostra o amor que eu tenho por falar sobre isso. Então não é através de historinhas tristes que eu vou conectar, não. É através de conhecimento mesmo. Mas você falou Legal. uma coisa interessante, ser tímido, né? Eu, por exemplo, não me considero uma pessoa tímida. Mas eu acho que tem momentos que eu tô mais fechada. Normal, assim, né? que Não, eu não tô- normal. eu não Eu quero também não. muito ir pro Instagram, falar nada. Normal. porque Isso que eu ia te não tô- falar quando você perguntou pra ela, a coisa do. Ela falou Da do propósito, da constância, né? constância. O dia que eu não tô afim, eu também não vou. Eu não vou, não. E eu respeito meu corpo. Sim. Por isso, deixe vídeo. No dia que você tá afim, deixe vídeos gravados. E tem uma. Não é? Deixa, no dia que você tá arrumada, Gostei, bela, deixe gostei. vídeos gravados. E aí você posta ali, E, neutros, né? como assim, eu acredito muito em energia, Uhum. é surreal, assim, no dia que eu estou bem pra falar no Instagram, como a conversão é É gigante. um estouro, assim. Uhum. No dia que eu acordo, que eu tomo meu banho, faço Você minha vai maquiagem forçada. e eu vou bem, as Uhum. meninas falam, nossa, Márcia, hoje, assim, foi sensacional. Agora, quando eu vou forçada, no Aham. final As do pessoas dia, sentem. as pessoas Sim. sentem. Mas seja verdadeira. Eu tô aqui forçado por vocês, tá? gente? Boa, Tô aqui você- forçada, mas eu já vi vídeo seu acordando. Tô aqui acordando, descabelado, mas por vocês eu tô aqui, gente. Pra mostrar que eu tenho. E É aí, meu Porque aí você compromisso. traz uma coisa de de constância, humanidade de também. precisa ter também. É, Não tá de todo dia É. feliz, não é todo dia que a gente tá de bom humor. exatamente. Inclusive, eu admiro pessoas que eu sigo e que todos os dias elas estão Eu felizes. admiro, Uhum. eu admiro, Eu admiro. falo, meu Deus, será que. Mas aí entra o lado teatral. É, é. o papo Ninguém da tá vida. sempre- Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que a gente, se morrer um pai ou uma mãe da gente, a gente tem que fazer o público rir à noite. E a gente tem que ir ao teatro fazer o público rir. Então, essa coisa do ter que fazer é natural. Só que com o Instagram, também me dei o direito de não querer fazer. Aham. E eu não faço. Como eu não faço. Fica às vezes lá aquelas coisinhas, Maisinho. coisinhas. Ah, mas, Ah, mas é. cadê você? Cadê você? Eu não faço, porque eu não tenho isso, mas porque eu trabalho tanto com isso, mas eu chego lá na minha palestra, você tem que fazer, você tem que fazer. Mas eu acho que é uma linha muito tênue quando você vai pro digital, de você saber administrar que aquilo é o seu trabalho e que você também tem uma vida. Isso aí. Porque quando você começa a aparecer todo dia, aquilo, não sei se vocês sentem isso, tá? Mas às vezes, quando eu não posto, eu fico assim, nossa, não postei nada hoje. É, Eu fico. Aí eu fico, também cara. gosto. Aí eu depois falo, cara, peraí, eu tô ficando escrava da minha própria Tá. vida, eu tô Uhum. ficando escrava disso daqui. Sim. Então eu comecei a fazer assim, falei, quer saber? Eu não Sobre isso. sou escrava disso aqui, não. Quando eu não Sobre quero isso. mais, eu não posso. Ontem mesmo fiquei o dia inteiro sem postar, hoje apareci no meu cara de pau. Oi, gente, aí ontem E daqui a tava pouco- de aparecer aqui, mas enfim. E a gente tá gravando esse papo, vai lá, mas tá postar. Aproveita que estão linda. Mas é bom, porque as pessoas têm que entender que nós também somos humanos. E tem dia que a gente não tá querendo fazer nada, entendeu? isso, Quando gente. eu percebi, eu cheguei nesse momento também, no Aham. momento que eu tava muito ativo, eu falei, pô, tô me cobrando. Aí eu instalei um drive meu, eu falei, toda vez que é isso na minha cabeça, aí eu vou ficar mesmo o tempo que eu quiser, sem postar. Só pra Gente, Exatamente. isso. É isso aí. Vamos ter constância, mas vamos ter sanidade, coisa mental. Vamos ficar bem, vamos. Porque até isso, Márcia, até é legal. Nem todos são atores e nem todas são atrizes, então não consegue fingir. Uhum. E aí, de Eu não repente, consigo, não gente. conseguem dramatizar. É E isso aí, aí. quando não conseguem isso, tal, pode ser uma coisa ruim. É melhor não ir, eu acho. Eu também, Sim, eu eu também também. acho. Sabe? Pode ser. Sim. É o que eu falo, nem todo mundo sabe ler teleprompter, nem Uhum. todo mundo sabe. Então, quando chega alguém pra mim muito bloqueado, eu tenho uma questão que me diferencia de outros comunicadores, é que eu ensino a criar personagens, e aí sim, quem eu sou, o que eu era, pra onde eu vou, aí entra pra
propósito, eu ensino a criar personagem para aquela pessoa desbloquear. Depois ela tem que achar dentro daquela personagem a Márcia, a Ana, o Felipe. Entende? Porque a gente tem que ser de verdade no Exato. Instagram. Mas como ela tá bloqueadíssima, quando entra uma personagem ali, ela imagina que não é ela que tá falando. Então a crítica pode vir e qualquer coisa pode vir. Vocês entenderam? Sim, eu achei É legal. muito bacana quando eu desbloqueio pessoas que elas pensam que não são elas que estão falando. Eu falo, chega num dado momento da mentoria que eu falo, sim, é você sim. Agora eu quero você falando. Legal. Aquela personagem já foi, era só pra você começar. E você Legal começou. isso, bacana. É porque para desbloquear você passou um pouco do ponto para depois Eu te contei isso por ajustar e telefone, não contorno, é? né? E isso, os atores tímidos, quando estão com um personagem criado ali, porque a gente não incorpora nada não, tá, gente? A gente simplesmente, a gente pega a emoção de outra pessoa que a gente leu. E segue tem ator que é tímido, cara? Muitos. É. Marco Nanini, muitos comediantes são tímidos. A própria Dani Calabresa falou que era muito tímido. Se você vê o Pod, eu sempre dou dica aqui do Quem Pode Pode, da Giovanna Eubank e Fernanda. Vê a entrevista dela, eu era muito tímida. Você imagina que uma Dani Calabresa era tímida? Então, assim, ela, através da personagem, ela conseguiu não ser mais tímida. Então, é isso que eu faço com meus mentorados. Ele tá muito bloqueado, ele não sabe o que falar, ele não sabe o que fazer. A gente vai criar uma situação ali para ele entender que é o personagem que tá falando. Depois ele vai achar essa personagem dentro dele. É muito bacana, muito legal. Gente, o papo foi maravilhoso. Eu vou falar pra câmera, eu ia chamar o Mike aqui, porque o Mike também vai fazer parte. Mas eu vou seguir aqui com meus convidados que estão aqui no estúdio e o Mike cabe na mesa. Então, Márcia, bacana a gente poder falar de 2 podcasts que eu vou falar com o Mike sobre o nosso evento também, tá? Então, vou chamar o Mike no próximo podcast aqui. Eu queria agradecer. Ai, gente, eu Márcia, amei. obrigado. Ansiosa pelo nosso evento. Vambora. Filipão, obrigado. Valeu, E, ó, obrigado. Tamo Conexão junto. Nordeste. Ô, Conexão Nordeste. Ó, ela falou de geográfica, eu pensei, eu tenho aluno do Nordeste. Eu fiquei isso na cabeça, eu tenho aluno. Mas eu não tô muito. Essa coisa do online, pra mim, não é muito. É desafiador ainda. Sim. Bacana que você tá. E aí a gente tem no Conexão Business várias questões para serem colocadas lá, né? Isso aí. Eu tô mais no presencial e você tá mais no online, isso aí é bacana. Ela tá na questão da indústria, do varejo, Bacana. na questão dos serviços, do B2B também. Bacana. Então, nós vamos ter uma diversidade lá Vai. muito grande. Sobre isso. Obrigado, Ana. Obrigada, querida. Parabéns pelo seu Obrigada. trabalho, viu? Parabéns. E que a gente consiga, tudo isso que a gente teve aqui, essa sinergia, a gente consiga transportar isso pro palco lá no dia, que eu não tenho dúvida Não que a gente tenho vai dúvida conseguir. também. É isso aí. A gente ensaia antes. Então, gente, ó, fica por aqui mais um Veranai Convida. Assistam, ativem o sininho aí para que você receba mais notificações e dê o seu like também que a gente gosta, não é não? Isso aí. É isso aí. Então, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.